O país que eu escolhi para falar sobre a FIB é o Afeganistão. O Afeganistão é um país do continente asiático e ele é um país religioso. O Islã foi introduzido no país pelos árabes no século VII. O petróleo é um dos recursos naturais encontrados no subsolo e apresenta muitos problemas estruturais, principalmente quando se trata da educação e saneamento. O bem-estar psicológico. O Afeganistão vivenciou muitas perdas humanas e econômicas por meio das duas invasões estrangeiras, a União Soviética em 1979 e os Estados Unidos em 2001. As invasões para intervir os grupos extremistas, como o Talibã. Um país em guerra há 42 anos. Uma pessoa de 22 anos, nascida no país, não sabe como é o país em paz, como em meados de 1950, onde a sociedade era muito aberta e democrática, totalmente diferente das dos dias atuais. Ao invés das crianças terem essa liberdade, elas aprendem desde cedo, a partir do momento ali que elas começam a andar, elas já aprendem a como identificar uma bomba. Porque para que quando elas estejam ali caminhando, indo para casa ou até ali nas suas atividades diárias, elas não acabem tropeçando em uma ou explodindo alguma por acidente. Uso adequado do tempo. Existem poucas atividades de lazer, até porque eles vivem em guerra, né? Então não é qualquer lugar onde eles podem ir ou qualquer coisa que eles podem fazer. E a maior parte da família, no caso todos os membros da família, eles trabalham para sustento próprio. Ali alguns como na agricultura, outros na agropecuária, como até na criação de animais. Entre elas estão as cabras. A vitalidade. Atualmente, conta com aproximadamente 32 milhões de habitantes. A expectativa de vida é de 21 a 44 anos. A taxa de natalidade é de 6,64 filhos por mulher, uma das mais altas do mundo. Isso tem provocado o crescimento populacional nunca visto na história do país. Hoje, a taxa de crescimento anual do Afeganistão é de 2,62%. Então, é uma expectativa de vida tão baixa para tantos nascimentos. O acesso à cultura. Bem, o povo afegão tem um passado histórico e artístico muito rico e diversificado, porém, ao longo dos conflitos bélicos vivenciados pelo país, muitos registros culturais, assim como vários monumentos históricos, foram perdidos em razão dos referidos conflitos. Bem, como a gente viu no começo, em 2001, teve a invasão dos Estados Unidos, ou no caso, para ajudar, no caso, o país contra o Talibã. E em represália, o Talibã, ele detonou, né, explodiu uma das maiores esculturas, no caso, era algo histórico do país, que era o Buda. E ele, até o momento, né, era o maior do mundo. Então, era um ponto turístico, algo histórico muito forte do país, que foi destruído pelo Talibã. Então, o acesso à cultura é bem restrito no país. A saúde. Bem, existem aproximadamente 100 hospitais ali governados pelo governo, né, atendidos pelo governo. 50% dos leitos desses hospitais, eles são para cuidado dos feridos da guerra, né? Então, muitas pessoas, né, para poucos hospitais. A maioria das pessoas, quando precisam de algum tratamento mais específico, eles vão para outros países, como o Paquistão e a Índia, para que eles tenham um tratamento melhor. A educação. Nos últimos anos houveram alguns progressos.
Até porque lá as meninas não podiam ter acesso à educação e isso já tem mudado com algumas matrículas de meninas. Mas ainda são números muito baixos, até porque 36% da população é alfabetizada. Então é muito pouco, assim, é menos da metade da população é que sabe ler e escrever. Então é um número ainda muito baixo. A proteção ambiental do país. Bem, o chefe da força-tarefa da UNEP, ele disse o seguinte: o meio ambiente do Afeganistão foi bastante danificado pelas atividades militares, movimentos de refugiados, exploração exacerbada dos recursos naturais e falta de gerenciamento e capacidade institucional. Os últimos 3 anos de seca só pioram o problema. A reconstrução ambiental do Afeganistão será primordial para o bem-estar a longo prazo de sua população. Além disso, a proteção ambiental fará com que a agricultura seja explorada de forma sustentável e aumentará a oferta de empregos. Então, em uma situação tão complicada onde já eles vivem, agora o meio ambiente também é outro problema. Então, os recursos naturais que eles têm vêm acabando, vêm se tornando cada vez mais escassos e isso afeta, assim, diretamente a população. O padrão de vida econômica. O Afeganistão é economicamente um dos países mais pobres do globo. A economia do país foi destroçada pelos conflitos bélicos vivenciados pela população local nas últimas décadas. Dessa maneira, o país possui uma estruturação econômica muito deficitária. Então é muito difícil você ter uma economia estabilizada em meio a tantos conflitos, né? Então a maioria da população até são pessoas bem ali carentes, né? Tem grandes necessidades até em saúde, educação, ali alimentação também, porque digamos ali um almoço ou digamos uma refeição típica do país é arroz e farinha. Essa que é ali as principais refeições das pessoas. E o governo, em meio a tantas dificuldades ali que eles já passam, a gente espera do governo nada menos do que apoio e que eles sejam claros no que eles fazem e nas suas tomadas de decisões a favor do povo. Mas pelo contrário, ainda existem governantes corruptos que só piora a situação. E a FIB? Bem, a colocação do país na felicidade interna bruta, depois de tudo isso que a gente já viu, não é de se surpreender que ela está entre os últimos países nessa colocação. Então, ela está numa colocação bem baixa, até porque em meio a tantos conflitos, tanto ali do Talibã, dos soldados, também do governo com o povo, a população não tem acesso a saneamento básico. Bem, a maioria das casas não tem, é praticamente inexistente no país o saneamento básico. Então, isso dificulta muito a vida das pessoas. Provavelmente, os únicos que têm acesso ali a saneamento básico, provavelmente seja ali o pessoal ali da alta sociedade, que é a minoria da população. E como a gente viu, o país tem enfrentado nos últimos 3 anos de seca. Então, eles até têm energia elétrica, no caso, eles têm hidrelétricas, né? Mas com a seca, isso tem dificultado muito. Então, ali, a queda de energia é bem comum. E o acesso à qualidade de vida, as coisas básicas que a gente busca, né? É praticamente raro para eles ali, eles terem algum acesso até à saúde, atendimento médico, essas coisas é praticamente escasso. Então, é por isso que o país ele está colocado ali com uma felicidade interna bruta tão baixa.